Salve, salve galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma videoaula, dando início agora à apostila número 2, capítulo 1, que é bem interessante, que vai falar sobre a cultura. Isso mesmo, você já parou para pensar o que será que é cultura? Da onde vem esse termo cultura? O professor começa a aula de hoje trazendo para você as imagens que você tem ali na página 100 e 101. Confira aí. A página 100 e 101 vai trazer para nós uma viagem sobre a cultura brasileira. O que é cultura, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas por enquanto a apostila vai fazer uma viagem com vocês pelo Brasil. Um país muito cultural que tem muita mistura cultural em todas as suas regiões. Confira lá, capítulo 1, um jeito de ser e de viver. É o que a apostila está nos dizendo, tá bom? E aí vai mostrar algumas imagens para nós que vão ilustrar nossa primeira parte dos estudos sobre cultura. Bem, vamos dar uma olhadinha nas imagens? Dá uma olhadinha na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6 e na 7. Vejam que nós temos uma variedade de situações acontecendo ali, certo? Então vamos lá. Primeira situação é a gente observar que tudo isso é cultura. Pintura é cultura, tipo de vida é cultura, tradição musical e de dança é cultura, tradição de alimentação fazem parte também da cultura. Afinal de contas, fazem parte de um povo, e o que faz parte de um povo é cultura, tá bom? Só para vocês continuarem entendendo, o Brasil é um país cultural e com uma diversidade, uma grande quantidade de culturas existentes aqui, tá? Porque o Brasil produz aí para o nosso povo uma cultura bem interessante que faz trazer para nós brasileiros, dependente da sua região, uma identidade cultural. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A figura número 1 mostra o Carnaval do Rio de Janeiro, a baiana ali, acho que dançando ali no Carnaval do Rio de Janeiro. A figura número 2, a banda de pífanos, artesanato lá de Pernambuco, que é feito em barros, tá? Muito comum em alguns estados da região Nordeste. A escultura foi feita em Caruaru, tá? E aí número 3, a figura número 3, ainda na página 116, vai ter o chimarrão e as boleadeiras. Chimarrão que vem do Rio Grande do Sul por causa da tradição uruguaia de tomar e invadiu o Paraná e Santa Catarina também, tá bom? Que mais que nós temos ali? Temos na figura número 4 o pelourinho que está pintado, é lá na Bahia, o pelourinho é lá em Salvador, uma região que o pessoal passa, tem casarões históricos lá, muito legal também. A figura 5, tá? Moradia indígena na aldeia Tuatuari da etnia Iualapiti, tá? É difícil de falar, mas é uma tribo indígena lá do Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2012 ainda, tá? A figura número 6 é os jovens lá no Rio de Janeiro jogando futebol. O futebol faz parte e muito da cultura brasileira, tá bom? E por fim, figura 7, tá? Artesanato quilombola, quilombola lá dos quilombos, dos escravos, tá? Esculturas de barro confeccionadas lá pelas comunidades quilombolas, beleza? Então esta primeira parte da apostila de vocês vai retratar um pouco da cultura que acontece em nosso país, beleza? Então pessoal, indo em frente nos nossos estudos do capítulo 1 de História, vocês vão observar aí na tela de vocês a definição para cultura, tá? Essa tela em verde vai falar para vocês assim: conjunto dos hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracteriza uma sociedade. Cultura inca, a cultura indígena, a cultura asteca, tá? Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças, tá bom? Ainda assim, cultura nós precisamos entender que é tudo aquilo que é adquirido por um povo em sua história. Por exemplo, os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram um tipo de cultura, um tipo de alimentos que o brasileiro se alimenta, um tipo de roupas que o brasileiro veste. E as culturas agora, nos anos que se passaram, elas vão se incorporando a outras culturas. Por quê? Porque aqui no nosso país nós temos uma facilidade das pessoas conseguirem pegar maneiras de se vestir ou de falar de outros países. Então a cultura de um país vai se modificando todo o tempo, porque ela faz parte, ela incorpora, ela está fazendo parte da vida de todos nós, tá bom? Lá na página 102 que vocês têm aí na tela, vai dizer assim: para início de conversa. No início deste capítulo, você observou imagens que representaram algumas manifestações culturais do povo brasileiro, o Carnaval do Rio, o artesanato, etc. Essas manifestações representam o jeito de ser, de pensar, de fazer, enfim, de viver
do nosso povo, o povo brasileiro. Dizemos que este jeito de ser e de viver é nossa identidade cultural. Identidade cultural é a soma de significados que estruturem a vida de um indivíduo ou de um povo. Parte-se do princípio de que será necessário ter em mente, antes de mais nada, que a identidade cultural não é mais una, porém múltipla, porque ela se divide. Ela é dividida para os povos, como diz aqui na apostila. É o jeito de ser, é o jeito de pensar. Por exemplo, na sua família, quem sabe vocês têm uma maneira de fazer as coisas que é só da família de vocês. Isso é uma identidade cultural. Mas aqui vai dizer também na tela, né, que ela é múltipla. Por que ela é múltipla? Porque ela é diversificada. Então vocês vão ter aí na tela o que é diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam ou definem particularmente os diferentes culturais ou etnias que existem ou existiam no mundo ao longo da sua história. Então, a diversidade cultural vem através dessa múltipla, dessa grande variedade de identidade cultural. A minha família tem uma identidade cultural que às vezes a sua não tem. A cidade onde eu nasci, em Santa Catarina, às vezes é diferente culturalmente que a sua, por exemplo, que é aqui do Paraná. Porque o Brasil é um país muito plural, é um país muito diferente culturalmente, né? Cidades lá da região Nordeste, Norte, Sul e Leste, tem essa diversidade cultural, tá bom? Nossa identidade cultural revela quem somos e como vivemos, por meio do idioma ou língua que falamos, de nossas festas ou comemorações, das músicas que apreciamos e ouvimos, das roupas que usamos, da literatura que produzimos, dos alimentos que comemos, enfim, tudo isso faz parte da nossa identidade cultural. Como eu dizia, às vezes o que nós em Matinhos temos como tradição, por exemplo, a tainha, que é um alimento que nós temos aqui como uma tradição da nossa culinária em Matinhos, lá no Rio Grande do Sul não vai ser a mesma coisa, já que lá a tradição do povo gaúcho é o churrasco, tá bom? Na tela vocês vão ter algumas imagens desta grande diversidade cultural que o povo brasileiro tem. Festas populares, alimentos e outras coisas que vocês encontram aqui. Por exemplo, a festa junina faz parte da cultura do povo brasileiro. Temos também a festa do boi bumbá, a festa da fita, o carnaval carioca e paulista, são coisas que fazem parte da cultura brasileira. Falando sobre o carnaval, aqui no litoral, Paranaguá, Antonina, tem uma herança cultural que é o desfile das escolas de samba. Já Matinhos, Guaratuba, Pontal, aqui a identidade do carnaval da nossa região é mais o carnaval de rua com trios elétricos. É uma diferença que nós temos na cultura das regiões do nosso litoral. Beleza, quarto ano? E também, para fechar essa nossa aula de hoje, você vai ver sobre a arquitetura. A arquitetura faz parte também de todo o processo cultural de um povo. O Brasil teve os portugueses que chegaram aqui, implantaram a sua cultura, e vocês podem ver nos casarões que vocês têm ali na apostila na página 103, mas a arquitetura também revela o modo de viver de um povo. A identidade cultural de um povo ou de um grupo de pessoas não está apenas nos seus hábitos e costumes, nos trajes típicos, na música, na literatura e nos pratos típicos. Está em todos os espaços de uma vida cotidiana, e esses espaços são compostos por outras pessoas, por construções e diferentes paisagens. Por exemplo, só a gente pegar o tipo da cultura, a questão da cultura da arquitetura aqui no litoral. A cidade de Matinhos, Caiobá, Matinhos, tem muitos prédios, e isso faz parte da relação cultural da nossa cidade. Se você for a Guaratuba, já não temos tanto prédio, como também Paranaguá não tem. Cada cidade tem a sua cultura própria também na arquitetura. Paranaguá temos casarões antigos, que nós vemos lá no centro histórico da cidade. Esses casarões fazem parte de um conceito cultural que teve lá numa época distante, com a chegada dos portugueses ao litoral do Paraná, especificamente lá em Paranaguá. Então essa é a diferença entre os povos, entre essa diferença cultural na arquitetura, tanto de Matinhos quanto de Paranaguá, também Guaratuba e outras cidades do litoral. Tudo bem?
Galerinha do quarto ano, esta foi a nossa aula de história desta semana. Foi para introduzir a apostila 2 para vocês. Conversamos mais nas aulas do Zoom. E já vai algumas atividades para vocês responderem em casa, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração, se cuidem, tchau! Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Os cavaleiros tocam a boiada no centro-oeste do Brasil, mas no dia da cavalhada se vestem de vermelho e anil, para representar a vitória dos cristãos e propagar a fé entre os irmãos. O Sudeste é um mar de gente que trabalha o ano inteiro, mas tudo fica diferente em janeiro e fevereiro. Tem carnaval com muita cor e luz, e a folia dos Reis Magos que foram ver Jesus. Na região Nordeste, comeram a língua do boi, mas o bicho cabra da peste não se foi. Ressuscitou e pôs-se a dançar, é o Bumba meu boi para festejar. No norte do país, mistério igual nunca se viu. A cobra vira homem feliz, mas sempre longe do rio, porque Yara, meio peixe, meio mulher, enfeitiça quem ela quer. E lá no sul, que confusão! Um gaúcho que se enrabicha, cego de paixão, com uma estranha lagartixa. Mas tanto ele a amou que o feitiço se quebrou, e uma linda mulher surgiu e com ele se casou. Nas asas de um livro, faço amigos mais de 1000. Cresço com a cultura e torno grande meu Brasil. Como pode